Pai do Senhor, igreja, bom dia. Bom dia. Quem vai morar no céu já chegou aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Que maravilha, irmãos, estarmos aqui nessa manhã, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. O Senhor já está falando conosco desde o início do culto e Ele vai continuar falando, amém? Quem trouxe sua Bíblia nessa manhã? Abra comigo, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 ao 8. Aleluia. Eu quero cumprimentar também todos os que nos ouvem, nos assistem, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está. Amém? Quantos encontraram Isaías 6? Vamos ler a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que com isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Fique à vontade, tome o seu assento. Oh, aleluia. Oh, glória. Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração, o tema dessa mensagem é chamados à santidade. Quando eu fiquei sabendo que eu estava na escala para trazer uma palavra hoje, em uma dessas manhãs, o Senhor, Ele me despertou, e Ele trouxe uma palavra ao meu ouvido, e eu fui correndo buscar onde estava a referência, e o Espírito Santo, Ele falou ao meu ouvido, e Ele disse assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Falei: amém, Senhor. Eu sei que o Senhor é santo, o Senhor é santo, aleluia. E eu entendi que o Senhor queria falar conosco nessa manhã sobre santidade, sobre ser chamados à santidade. E a palavra Kadosh, ela é uma palavra hebraica, e o significado dela na sua raiz, santo é aquele que foi limpo, é aquele que foi separado para um propósito. Quando a diaconisa Alba trouxe essa palavra sobre o ID aqui no início do culto, para fazer o ID de Jesus,
primeiro nós temos que ter a nossa vida santificada. É o primeiro passo. E interessante que também a Bíblia fala, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Qual é o alvo de Deus nos escolher? Qual é o alvo principal da escolha de Deus pela minha vida e a sua vida? Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia! Então o primeiro chamado de Deus para nós como igreja é a santidade. Aleluia! Porque quando o Senhor Ele nos chama, nós temos que passar por um processo de purificação primeiro. Porque eu não posso falar de Jesus se eu estou com a minha vida destruída, em pecado. Eu preciso passar por esse processo de purificação. Então o alvo de Deus para a sua vida nessa manhã, entenda nessa manhã, você não está aqui para conquistar muitas coisas, é normal e é de Deus conquistar muitas coisas, mas o seu alvo principal nessa manhã é ter uma vida santificada pelo poder de Deus. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Igreja, a santidade, ela é um dos atributos de Deus que Ele compartilha conosco. Existem atributos de Deus que Ele não compartilha, que são incomunicáveis ao homem, mas a santidade é um atributo que Ele compartilha conosco. E o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Ser santo significa ser separado. Quando eu falo de santidade, eu não estou falando de uma perfeição, porque perfeito é só Deus. Mas ser santo é ser separado, é ser limpo pelo sangue de Jesus. E a partir desse momento, desse processo de limpeza, Ele nos separa para fazer a sua obra, para viver o seu propósito na terra. Quantos estão entendendo aqui nessa manhã? Aleluia! Sem santidade é impossível se aproximar de Deus. É necessário passar por esse processo. Aleluia! E quando nós lemos aqui o texto do profeta Isaías, quando ele entra no templo do Senhor, eu não sei que horas que era, se era de manhã, se era à noite, e ele tem uma visão da glória de Deus. Aleluia! E quando ele tem essa visão, ele vê um dos serafins, ele vê os serafins, e os serafins, eles são os guardiões da santidade. E eles diziam em alta voz, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia! E quando Isaías ele contempla essa visão, oh meu Deus, que privilégio! Ele fica impactado. E o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que a reação deste homem foi a melhor desejada, foi a melhor reação esperada, que Deus espera de um ser humano, que Deus espera de um homem e de uma mulher que tem um encontro com Ele. Irmãos, quando eu tenho um encontro com Deus, a minha carne treme. Eu não consigo ficar de pé porque a minha carne ela treme, porque Deus é santo. E qual foi a reação de Isaías? Ele solta um grito da alma dele, ele diz assim: ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Aleluia! Agora é interessante, irmãos, porque diante dos céus, toda atitude nossa, toda decisão nossa aqui, toda ação nossa, ela provoca uma reação nos céus. Você sabia disso?
Quando eu tomo uma atitude, como eu tomo uma decisão, automático os céus ele vai reagir de alguma forma. E qual foi a reação dos céus para a vida de Isaías? Eis que um daqueles serafins, ele pega uma brasa de fogo do altar do Senhor, e ele toca nos lábios do homem chamado Isaías. Sabe por que que teve essa reação do céu, meus irmãos? É porque ele, diante da santidade de Deus, ele consegue reconhecer o seu pecado, ele consegue ter uma atitude de arrependimento. E quando ele é tocado por essa brasa, quando ele é tocado pela presença de Deus, aleluia, vem uma resposta, e ele começa então a ouvir a voz de Deus. Ninguém ouve a voz de Deus sem antes ser tocado, sem antes ser limpo, sem antes ser purificado, aleluia. E ele começa então a ouvir os céus dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam direcionando o propósito de Deus para a vida de Isaías. E quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. A partir do momento que Isaías teve a sua vida tocada e purificada, ele foi separado para um propósito. E qual é o propósito de sermos santos? Primeiro deles, se aproximar de Deus. Segundo propósito, servir ao próximo. Ninguém é separado para ser separado apenas. Ele é separado para servir o próximo. Só que para servir o meu irmão, eu tenho que estar com o meu altar consertado, eu tenho que estar com a minha vida alinhada com a vontade de Deus. Não é de qualquer forma que eu posso entrar dentro de um presídio. Se eu for fazer um evangelismo no presídio em pecado, o que vai acontecer comigo? O inimigo, ele vai me acertar, o inimigo, ele vai destruir a minha vida, porque eu tenho uma brecha, eu tenho um pecado na minha vida, e essa brecha precisa ser reparada. Primeiro eu tenho que ser santificado. Você está entendendo nessa manhã? Pastor, eu quero fazer a obra. Missionário, eu quero fazer a obra. Amém, muito bem-vindo. Então agora vamos passar por um processo. Vai ser santificado, vai ser limpo pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Vai aprender a palavra, vai se capacitar na palavra para não passar vergonha lá fora. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É assim que Deus ele nos chama. É assim que o Senhor ele quer te separar nessa manhã para uma grande obra. Aleluia. Interessante porque a santidade, ela é um processo na nossa vida. Eu quero usar aqui um exemplo nessa manhã de um atleta que vai participar das Olimpíadas, de alguém que vai participar de uma corrida nas Olimpíadas. Como que é o processo desse atleta? Primeiro ele vai dar a largada, vai dar a largada na corrida, mas ele precisa desenvolver durante o percurso. Ele tem que desenvolver, e ele vai chegar na linha de chegada. Então, com a santidade, na corrida da santidade também não é diferente. Primeiramente, a santidade, ela é posicional e ela é instantânea. Por quê? Porque quando eu recebo Jesus na minha vida, o Espírito Santo, ele vai morar na minha vida. Então, automático eu sou purificado. Pela fé e pela graça, eu recebo Jesus como Salvador da minha vida. O Espírito Santo passa a morar em mim, e começa então o processo de santificação. Se você quiser abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é dado a largada, ou seja, começou o processo de santificação. É o primeiro passo. O segundo passo, a santidade, ela é progressiva, ou seja, à medida que eu vou permitindo que o Espírito trabalhe na minha vida, à medida que eu vou renunciando os desejos da minha carne, à medida que eu vou entendendo que para estar na presença de Deus é necessário ser santo, é necessário ser separado. Esse processo de santidade, ele vai crescendo na minha vida e na sua vida. Eu estava me lembrando o início, da minha conversão, quando eu aceitei a Jesus, como que a minha vida era atribulada. Eu era endemoniada, irmãos, era terrível. Tinha acabado de sair do convento, não sabia discernir a mão esquerda da mão direita, não tinha uma identidade de filha de Deus. E a misericórdia do Senhor me abraçou, me alcançou, e o Senhor começou esse processo na minha vida, foi fazendo esse percurso com o Senhor, e olha onde eu estou hoje. Alabaia, subricanta. O Senhor não desistiu da minha vida, porque cada processo que eu passei com Ele foram muitas lágrimas, e até hoje continua sendo. Mas eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Eu não abro mão da presença do meu Deus. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho a presença do Papai. E aí está a diferença. Muitas vezes a sua casa está farta, a sua mesa está farta, mas há um vazio dentro da sua alma. Há um vazio da presença de Deus na sua casa. Chame a atenção do Senhor nesta manhã. Fala para Ele: o Senhor é santo, o Senhor é santo. Aleluia. E eu quero viver esse processo de santidade na minha vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, irmãos, a santificação, ela é um processo final, ou seja, vai chegar na linha de chegada. E isso que importa para a igreja do Senhor. O que importa não é estar aqui no culto só no domingo de manhã ou à noite. O que importa é você correr essa corrida da santidade, e lá no final você passar a linha de chegada e a bandeira branca levantada dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vinda, você venceu. Você venceu o pecado, você venceu a carne. Aleluia, é isso que, eita glória, é isso que importa, irmãos. Aqui na terra, irmãos, há tantos caminhos, há tantas opções, que as pessoas buscam por estar com a sua alma vazia. Mas o que importa é estar na presença desse Deus, um Deus que não olha a nossa condição e nos acusa, mas um Deus que nos levanta, um Deus que nos santifica, um Deus que nos purifica. Então, se eu e você estamos aqui hoje cheiroso, bonito, é porque esse Deus santo, Ele compartilhou um dos seus atributos comigo e contigo, que é a santidade. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque esse Deus, Ele nos abraçou, Ele não desistiu de nós. Aleluia. Santificação, ela é final. Abra comigo em Romanos também, capítulo 6, versículo 22 e 23. Romanos, capítulo de número 6, versículo 22 e 23. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Se você olhar esse versículo, ele tem 3 partes importantes. A primeira parte ele fala libertados. Foi aquele primeiro momento que nós sentimos o toque da presença de Deus. Foi aquele momento que nós sentimos o primeiro arrepio da presença do Espírito de Deus. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Quando você foi visitado pela glória de Deus, quando você nunca tinha sido visitado, mas aquele dia que você levantou a mão e disse: eu recebo o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida, aquele dia ficou marcado. A Bíblia fala, chama isso de primeiro amor. Libertados, aleluia, do pecado. Não tem como falar sobre santidade e não falar sobre o pecado. Não tem como. Libertados do pecado, primeiro ponto. Segundo ponto, feitos servos de Deus, aleluia, feitos servos de Deus, aleluia, para servir, aleluia. Terceiro ponto, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, é a linha de chegada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E quais são os meios divinos que Ele nos santifica, meus queridos? O primeiro é o sangue de Jesus. Como que eu sou santificado, missionária? Pelo sangue de Jesus. Quando João escreve na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Quem sabe você me ouve ou você me assiste e você fez muitas coisas que desagradou ao Senhor, mas nessa manhã o Senhor fala para você: eu posso te purificar de todo o pecado. Eu posso te purificar, eu posso te limpar, aleluia. Não deixa o inimigo destruir a tua vida. A Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso acusador. Sempre que nós pecamos, sempre que nós não resistimos à vontade da nossa carne, o diabo ele vem para nos acusar. Mas essa manhã é uma manhã de vitória. É uma manhã que o Senhor quer te colocar em um lugar santo, um lugar separado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Outro meio que o Senhor usa para nos purificar é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele vai estar sempre sinalizando, ele vai estar sempre nos orientando, dizendo: olha, essa atitude tem me entristecido. Porque toda vez que eu e você pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai nos convencer do pecado. Se eu pregar para você e falar assim: olha, isso que você está fazendo está errado, você vai me ouvir, mas você não vai mudar de atitude. Agora, se o Espírito Santo te convencer, o diabo perde na hora, porque ele vai te levar a um lugar de santidade. E o terceiro meio que Deus usa para nos santificar é a sua palavra. Eu quero ler aqui um texto no Evangelho de João com você, João capítulo 17, e o versículo de número 17. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha a profundidade, irmãos, que é este versículo. O contexto aqui de João 17 é quando Jesus estava por passar pelo processo da morte de cruz. O capítulo 17, ele é uma oração que Jesus faz pela igreja. Se você começar a ler aqui a partir do versículo 15, ele diz assim, Jesus orando, ele fala com o Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Como que acontece isso na prática? Como que acontece esse processo de santificação na prática? À medida que sua palavra, e eu permito a palavra limpar o meu interior, porque a palavra ela tem um efeito de limpeza. A partir do momento que eu permito essa palavra descer ao coração e começar a fazer parte da minha vida diária, eu vou sendo santificado por esta palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Como que acontece esse processo? Praticando a palavra, obedecendo a palavra. Ouvir a palavra não é suficiente. A palavra ela tem que fazer esse percurso, ela tem que descer ao coração. O coração fala de mente, o coração fala de vontade. O coração é onde nós tomamos decisões. Então, quando Deus fala comigo e eu permito essa palavra descer ao coração, eu permito ela me limpar, e eu entendo que se eu não obedecer, o sofrimento na minha vida vai continuar. Sabia, igreja, que muitas vezes nós estamos em processos difíceis, e é simplesmente por não obedecer a voz de Deus. Muitas vezes as coisas não estão andando bem na nossa casa, mas é porque falta obediência à palavra, porque aonde está a presença de Deus, é a palavra de Deus, o inimigo ele não prevalece. Então Deus usa o seu sangue, o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo e o poder da sua palavra para nos santificar. E eu estava no monte essa semana orando, e o Senhor falou muito comigo acerca do arrebatamento da igreja. A igreja está muito distraída com as coisas dessa terra, e nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E só vai subir o arrebatamento aqueles que estiverem com as suas vestes purificadas, limpas, aqueles que estiverem com a sua vida cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo trazia um versículo ao meu coração, que está em 1 Timóteo 4:2, que Paulo escreve dizendo que nos últimos tempos viria a apostasia. Muitos estariam se esfriando na fé, muitos estariam abandonando a sua fé, e ainda teriam cauterizado a sua própria consciência. Essa palavra aqui é muito forte. O que significa ter uma consciência cauterizada? Cauterizar significa endurecer, significa perder a sensibilidade. Cauterizar vem de cautério, é quando você pega um ferro quente e você coloca na pele, e ali onde é queimado aquela região, você não sente mais nada, perde a sensibilidade. Assim há muita gente dentro das igrejas, tem nome de crente, mas a sua vida continua um lixo, a sua vida ainda continua lá com as práticas do mundo, ou seja, já não tem mais sensibilidade para ouvir a sua própria consciência. Porque antes de ser crente, nós já tínhamos uma consciência de bem e de mal. E há muitos que se dizem crente, mas a sua consciência está cauterizada, o seu coração está endurecido. E nesta manhã o Senhor, Ele quer fazer uma obra na minha e na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E por fim, irmãos, a santidade ela é completa. A santificação ela é completa. Como assim, missionária? 1 Tessalonicenses 5:23. Esteja espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Não é só a minha alma, não é só meu espírito, o meu corpo também precisa ser santificado. Espírito, alma e corpo é completo.
a santificação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não basta só estar na igreja, não basta ter o nome de evangélico, não. É necessário ser santo, é necessário ser separado. Aleluia. E eu quero orar com você nessa manhã. Fica de pé comigo. Aleluia, glória a Deus. O salmista diz no Salmo 118, versículo 5, ele diz assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me pôs em um lugar santo, e me pôs em um lugar separado. Salmo de número 93, versículo 5 diz: santidade convém à tua casa, ó Senhor. Vamos orar nessa manhã. Coloca a sua mão sobre o seu coração, fecha seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, ouvimos a tua palavra, que falou profundamente ao nosso coração. Senhor, eu não sei como está cada um dos teus filhos que chegaram aqui nessa manhã, mas eu oro, Senhor, pela vida de cada um deles, Pai. Aqueles que nos ouvem, aquele que nos assiste nessa manhã. Senhor, se porventura estiver alguém ainda com a sua vida, Senhor, limitada pelo pecado, Senhor, vem agora entrar com a tua providência. Vem agora tocar, Senhor, sobre a mente. Venha tocar sobre o coração agora, Pai. Em nome de Jesus, venha destruir as cadeias da alma. Venha destruir a cadeia da mente, Pai. Venha colocar por terra toda a opressão do inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa que recebeu a Ti como Senhor e Salvador, ela continue, Senhor, nessa corrida da santidade. Ela continue por esse processo e ela consiga chegar na linha de chegada, Pai. E ouvindo o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o que foi preparado desde a fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, começa agora a tocar, Espírito Santo. Vai tocando agora, Senhor. Vai desfazendo, Senhor, toda a obra, Senhor, do inimigo. Vai desfazendo agora, Pai, toda a obra do diabo, Pai. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca, Senhor, agora. Se você foi tocado pelo Espírito de Deus e você precisa de algo da parte do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar e interceder pela sua vida. Aquele que está, quem sabe, afastado do caminho do Senhor, está aqui nessa manhã. Você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, eu te convido, vem aqui na frente. Você que quer ter um encontro com o Senhor, como Isaías teve naquele dia, você que quer contemplar a glória de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém que precisa de algo do Senhor, saia do seu lugar nessa manhã, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eis adorar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Você que precisa de algo do Senhor, vem aqui na frente. Um homem tão falho e impor os lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante Em nome de Jesus, Pai. em mim. Então me toca com essas brasas do altar e transformas em purifica. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pai, aqui está, Senhor, essa jovem nessa manhã. Senhor, ela está quebrantada na Tua presença. Ela entendeu, Senhor, a Sua palavra nessa manhã.
Faz algo novo na vida dessa jovem, Pai. Levanta ela com propósito na terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um dos teus servos aqui nessa manhã. Que cada um saia daqui consciente, Senhor, do propósito que o Senhor tem na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa manhã e declaro a vitória. Em nome de Jesus, amém.